bem-vindos ao podcast Hospitality Net Zero, focado nas questões da sustentabilidade e descarbonização no âmbito dos empreendimentos turísticos. Hoje contamos com a participação de Rui Oliveira, engenheiro de formação e diretor de operações da Saint-Gobain Glass Portugal, a quem desde já agradeço a presença. Obrigado pela sua participação, Rui. E para dar início a esta partilha de conhecimento e informação, eu julgo que podemos começar exatamente pela apresentação, uma breve apresentação da empresa e, seguidamente, quais os vossos produtos, quais as vossas soluções que podem contribuir para a sustentabilidade dos edifícios. Ora, olá a todos e o meu agradecimento por poder participar nesta iniciativa, que me parece muito interessante. A Saint-Gobain é um grupo com enquadramento mundial, tem mais de 350 anos de história. Operamos atualmente em mais de 70 países e somos, grosso modo, 170 mil colaboradores. A Saint-Gobain, o nosso propósito é ser líder em construção leve e sustentável, portanto, apontando já ao caminho da sustentabilidade das nossas soluções, e tem uma série de marcas, obviamente, mundialmente conhecidas e grosso modo, ou basicamente, ligadas à construção, nas quais destaco o vidro, Saint-Gobain Glass, e entraremos mais em detalhe, mas também materiais como argamassas, placa de gesso, lãs de isolamento, enfim, teto falso, perfis metálicos, um sem fim de coisas, passando inclusive para outros tipos de construção, como tubos também. Tudo isso faz parte do portfólio da Saint-Gobain. Já agora temos também outro tipo de atividades, como é o caso do vidro automóvel, que também continuamos com esse ramo de atividade, que em tudo é idêntico ao vidro de construção, já agora, por curiosidade. Entrando um bocadinho em detalhe do que é Saint-Gobain, como se apresenta no que toca à sustentabilidade, à descarbonização, eu devo dizer que uma companhia desta envergadura, normalmente há o que se chama a missão, os valores, enfim. Nós fomos um bocadinho mais longe e procuramos o que se chama o nosso propósito, que é Making the World a Better Home. E este propósito encerra em si mesmo, que é a nossa filosofia. Ele foi procurado com o contributo de muitos destes 170 mil colaboradores. Não foi uma ideia de algum CEO que um dia acordou e pensou dizer uma frase bonita. Ele foi o resultado de uma busca e de uma participação em vários workshops, no sentido de encontrar o que é que as pessoas entendiam que a Saint-Gobain deveria fazer no mundo. Não é uma ONG, bem entendido, é uma companhia, tem que ganhar dinheiro, mas queremos deixar a nossa marca de forma positiva. E making the world, ou seja, fazer, nós fazemos, concebemos soluções. The world é porque realmente temos um impacto a nível mundial, sabemos o impacto que temos a nível planetário, mas a better home, ou seja, um sítio mais aprazível, melhor do que aquilo que temos atualmente. E é esse o nosso propósito, e devo dizer que isso está bem, o mindset das pessoas, de modo geral, na Saint-Gobain, trabalha neste sentido. Entrando um bocadinho no vidro, que é a minha especialidade já há 24 anos, que cá estou, vou fazer 25, o vidro é um material muito curioso e contribui de forma inequívoca para isto, precisamente para o propósito da companhia. Porquê? É um material de construção por excelência, é um material de construção a quem se lhe pede muitas coisas e sofre do seu sucesso. Vamos ver. Uma argamassa, ela é colocada no edifício, é tapada, faz a sua função, ninguém quer saber o que lá existe. Um vidro não é assim. Como sabemos, as fachadas, os vãos, as janelas têm cada vez superfícies maiores. Devo dizer que isso está estudado, mas entre 80% a 90% de uma janela / vão envidraçado é vidro, não é o caixilho, senão vidro. E o vidro, se olharmos de fora de um edifício, ele tem uma componente estética que tem que respeitar, mas, por outro lado, quem está dentro do edificado olha para o vidro sem o ver, ele quer ver através do vidro. E, portanto, é um material de construção a quem se lhe pede segurança, porque tem que contribuir para a segurança,
Conforto acústico, muitas vezes não se pensa nisso, mas sim, tem que, porque grandes vãos envidraçados têm que contribuir, obviamente, ativamente para que o conforto acústico seja uma realidade. E, principalmente, conforto térmico. Como digo, estes três fatores e sendo transparente, neutro o mais possível. Ora, é um desafio importante que se mete ao vidro, mas eu acho que o vidro, enquanto material, o consegue fazer de forma exemplar. Na segurança, o vidro só por si ele é um material rijo, parece frágil, não é assim tão frágil, tem segurança, mas nós levamos um bocadinho mais longe a segurança, ou seja, o que é que podemos fazer? Podemos aplicar vidros temperados e ou laminados, e esses, de facto, além da segurança intrínseca do próprio vidro, conferem-lhe forma de resistirem ao impacto e, por outro lado, caso partam, porque podem partir, bem entendido, se forem temperados, eles não cortam em grandes pedaços, não se fragmentam em pedaços grandes e perigosos, senão em pequenos fragmentos que não fazem, não vão provocar grandes danos a quem, se houver, em caso de incidente. Por outro lado, no caso dos vidros laminados, também, um vidro laminado é um vidro composto por pelo menos dois painéis de vidro com uma espécie de um polivinil butil no interior e que, portanto, os dois vidros são colados aí e, em caso de acidente, mais uma vez, os vidros não se desprendem portanto, continuam num bloco e não caem em cima das pessoas. Por outro lado, em termos de segurança contra a intrusão, um vidro laminado garante muito mais segurança, porquanto é muito difícil de partir. Portanto, enquanto segurança, o vidro está e desempenha o seu papel. No que toca ao conforto acústico, a massa de vidro, como qualquer material, contribui para uma determinada atenuação, mas se ajudarmos o vidro nesta função, mais uma vez através de vidros laminados, em que esse PVB interior, esse plástico, seja um componente com características acústicas, contribui e de que forma para reduzir o ruído percebido do exterior. Isso é muito importante em zonas, como digo, às vezes é descurado, mas é muito importante, eu ressalvo isto em zonas, em grandes centros urbanos ou perto de origens de ruído, como aeroportos, estações de comboios, por aí adiante. Portanto, é muito importante e eu sublinho isto porque o conforto acústico às vezes é descurado e ele contribui para o desconforto, melhor dizendo, para algumas maleitas que a sociedade hoje em dia tem e, mais uma vez, depois doenças e, enfim, uma série de consequências que daí derivam. Porventura, a parte mais importante dos painéis de vidro terá a ver com a parte de conforto térmico. E o conforto térmico aqui joga em duas frentes. Por um lado, o isolamento térmico, ou seja, a capacidade que o material tem de isolar a temperatura interior, não a deixar escapar o calor, e uma segunda via que é o controle solar. Nós estamos num país, até curiosamente, muito interessante, somos um país pequeno, mas muito interessante quanto a esta temática. Porquê? Temos zonas do país com grandes amplitudes térmicas, onde de manhã pode estar muito fresco, portanto interessa-nos reter o calor, e à tarde ou ao meio do dia temos temperaturas altas e o que nos interessa é um bocadinho o fenómeno contrário, que é quero evitar que entre este calor para dentro da habitação. Bom, isto tudo, mais uma vez, mantendo a transparência, porque eu quero luz natural, também sabemos que faz bem e é grande contribuinte para o bem-estar das pessoas, ao invés de utilizar a luz das lâmpadas. Portanto, dizia eu, o vidro contribui para estas duas formas e, mais uma vez, a Saint-Gobain tem boas soluções para cada uma delas e até tem soluções que atuam nas duas vertentes. No que toca ao conforto térmico, temos vidros de isolamento térmico reforçado. O que é que eu quero dizer com isto? O vidro só por si, o que se chama de vidro monolítico, o vidro produzido, ele não tem não é um bom isolante por natureza. Tem um fator U de transmitância térmica de 6. Ou seja, deixa escapar muito calor para o exterior. Agora, aqui há uns anos, diria eu, há uns 40 anos, começou o advento do vidro duplo. Ou seja, os vidros isolantes vidro duplo.
pegava-se em 2 vidros e selava-se com uma câmara estanque no meio, e aquilo de facto resultou durante um tempo, porquanto este valor do descia para sensivelmente metade, de 6 para perto de 3. Não é mau conseguir essa performance, mas de há uns anos a esta parte têm surgido as capas de isolamento térmico reforçado. São capas com material de baixa emissividade. E o que é que garante quando se coloca isso num vidro duplo? Esse mesmo vidro duplo que conseguia baixar o valor de 6 para 3, consegue baixar esse valor de 3 para cerca de 1. Ou seja, eu em relação a um vidro monolítico, se utilizar um vidro duplo com uma capa de baixa emissividade, ou seja, isolamento térmico reforçado, estou a conseguir praticamente dividir por 6 a eficiência em termos de isolamento. Ora, isto, o nosso portfólio tem uma série de produtos neste sentido, no caso, a marca Planiterm, da Saint-Gobain, são vidros que atuam muito bem neste segmento. No que toca ao controle solar, também temos resposta para isso. O que é o controle solar, precisamente? Eu quero que o sol incida nas minhas janelas, eu quero recolher o máximo de luz que consiga, para evitar o uso de energia elétrica, mas não quero estar desconfortável dentro da minha sala ou dentro do espaço e, portanto, isso não o consigo se essa luz, a energia que transporta, ela entrar toda. Mais uma vez, a Saint-Gobain, no seu portfólio, tem capas de controle solar que o que permitem é isto, ou seja, são vidros altamente seletivos, destaca a gama Coolite SKN ou Extreme, que são vidros que têm valores de seletividade próximos de 2 ou até superiores a 2. O que é que isto quer dizer? Em vez de deixar passar uma determinada quantidade de luz e toda a energia associada, ela divide por 2, basicamente, ou até mais um bocadinho, a energia que entra. Ou seja, eu consigo uma grande transmissão luminosa com um vidro, mas retenho na parte exterior o calor. Portanto, os vidros da Saint-Gobain estão muito bem posicionados para ter este conforto térmico, tanto na parte de isolamento como na parte de controle solar, o que permite, em primeiro lugar, conforto na habitação, em segundo lugar, luz natural, ou seja, eu quero ter a luz natural, evitando utilizar luz artificial, e terceiro, e não é negligenciável hoje em dia, que é o evitar da utilização de energia, para quê? Para aquecer no inverno, porque o meu calor se escapa, ou para arrefecer através de ar-condicionado massivamente, porque há muito calor que me entra dentro de casa. Portanto, diria que a Saint-Gobain, no seu propósito de fazer um mundo melhor, na parte do vidro, tem conseguido e consegue a cada dia desenvolver produtos para atuar nestas duas vertentes, ou na parte da térmica. Agora, os edifícios, isso é sabido que contribuem com cerca de 40% das emissões de CO2 do planeta. E desses 40%, de facto, 75%, ou pouco mais de 2/3, são devidos à utilização. Portanto, à utilização dos edifícios. Quanto a isso, como disse, temos as nossas soluções, vão sendo aprimoradas, todos os meses nós temos investigação e desenvolvimento que aprimoram estas capas, das quais acabei de falar um bocadinho, lançando novas capas ou melhorando as que já existem, estes vidros, e, portanto, estamos a contribuir de forma ativa para que esta percentagem das emissões de CO2 relativas à utilização dos edifícios baixe. A outra componente tem a ver com a fabricação de produtos, materiais e de soluções para a construção. Também estamos atentos a isso e no que toca ao vidro, o que fizemos foi aproveitar uma característica intrínseca do vidro e interessante, é que o vidro é 100% reciclável e infinitamente reciclável. Ou seja, eu consigo fabricar vidro a partir de vidro, sem recorrer à tradicional matéria-prima neste tipo de vidro, que é a sílica, a areia, material vulgarmente conhecido por areia. Portanto, a composição deste vidro é à base de sílica, mas, como digo, se eu tiver resíduos de vidro disponíveis, eu consigo, no limite, fabricar vidro através de incorporação só de vidro.
E, portanto, a Saint-Gobain aproveitou esse fator e lançou, há cerca de um ano, em outubro precisamente de 2022, um vidro ao qual chamou Saint-Gobain Glass Orae, que nada mais é do que um vidro em todo idêntico ao vidro standard, chamemos-lhe assim, com todas as características, performance, resistência mecânica, térmica, o que for, mas tem na sua composição pelo menos 70% de material reciclado, ou seja, de vidro reciclado. Ora, isso aliado à utilização de energias verdes, de energia elétrica, sobretudo, de origens verdes, contribui para que este vidro Orae tenha, por relação ao vidro standard, chamemos-lhe assim, uma redução de 40% de emissões de CO2. Ora, isso é um valor que nos parece a nós, na Saint-Gobain, um alcance muito importante, não são 10, não são 15, são 40% de redução de CO2 e com uma vantagem precisamente que é, ou desmistificando, que as pessoas às vezes falam, mas esses produtos são à base de reciclados e são mais frágeis. Não, o vidro é completamente igual ao outro, não se consegue, aliás, distinguir de nenhuma forma se é um, se é outro vidro. A única coisa é que a incorporação destes resíduos lhe confere esta característica interessante, que é descarbonizar, porque não tem que utiliza materiais que já fizeram a sua emissão. Agora, porquê é que não é 100% e porquê é que nem todo o vidro pode ser fabricado assim como era nosso gosto? Ou nosso desejo, melhor dizendo. Precisamente porque a parte de boa segregação dos resíduos provenientes de demolições, de renovações, ela não é feita de forma eficiente. Há uma grande ineficiência no que toca à boa gestão destes resíduos. Primeiro, é uma logística muito complicada, geograficamente está espalhado, tanto pode haver um projeto em Lisboa, como a seguir no Porto, como a seguir uma pequena moradia, como um prédio, como uma grande fachada, e portanto os meios têm que ser quase definidos um bocadinho ad hoc, caso a caso. E por outro lado, porque na altura da desmontagem, e é aí que temos que colocar os nossos esforços, há ainda pouco conhecimento do que é poder separar um vidro dos restos materiais. E aí faz toda a diferença, porque se eu contaminar, entre aspas, o vidro com outros materiais, sobretudo metálicos, ou pedras, ou coisa assim, isso é o suficiente para condenar este batch e o vidro não pode ser já utilizado para fabricar vidro, senão outra indústria qualquer. Se eu tiver no meu caderno de encargos, ou pelo menos esta atenção de bem separar, desmontar a janela ou a fachada e separar o parte do vidro do resto dos materiais, esse vidro é praticamente e de forma direta utilizado como matéria-prima para fabricar outra vez vidro e de qualidade. Portanto, o nosso cavalo de batalha diria que é aí, que é sensibilizar todos estes atores da cadeia, que são muitos, como é evidente, de alguma forma, e é isso que nos empenhamos em fazer, sensibilizar para a correta identificação e separação ao início dos resíduos, e cabe-nos a nós, obviamente, meter em ação, meter em marcha a cadeia logística ou as cadeias logísticas apropriadas para que esse vidro retorne e reentre no fluxo para o qual ele deve ser chamado e para o qual ele contribui mais enquanto agente de boa gestão e de boa sustentabilidade da economia. Eu penso que, de modo geral, ou de forma assim muito abreviada, abordei aqui os pontos no que toca ao vidro. A Saint-Gobain, noutros materiais, tem este tipo de iniciativas, para as quais eu não estou muito habilitado a falar, bem entendido, mas tem no seu portfólio soluções também com este tipo de dinâmica, portanto está a tentar reincorporar na sua produção a maior quantidade possível de materiais reciclados. Sabemos disso a todos os níveis. O vidro é só um exemplo, mas como digo, o facto de também sermos um grupo com muitas atividades ligadas à construção também nos permite ter algumas sinergias, é isso que estamos a fazer, de inclusive incorporar resíduos provenientes, por exemplo, da indústria vidreira, outros que não vidro, reincorporá-los, por exemplo, para a fabricação de argamassas. Isso tem sido uma realidade e entre vários negócios, placas de gesso,
Enfim, lã de vidro, por exemplo, nós fabricamos e incorpora também outros resíduos de vidro que já não podem ser utilizados para a própria indústria vidreira. Portanto, tudo isso, o facto de termos este tipo de sinergias possíveis é bom, mas, enfim, acho que estamos a conseguir fazer o nosso papel dentro do nosso impacto e da nossa dimensão, estamos a contribuir ativamente, temos um roteiro bem específico para a redução carbónica, numa primeira fase até 2030, bem definido, e queremos mesmo, é um desígnio nosso, atingir a neutralidade carbónica em 2050. Isso não é feito só porque queremos, ou não se vai conseguir só porque decidimos que sim. Isto vai-se fazer porque temos ações concretas, temos um roadmap bem específico. O vidro, dentro do que apresentei, é só mais um contribuinte para isso. Obrigado por esta partilha. Eu só destacava aqui dois aspectos que me pareceram interessantes. O ciclo de vida dos edifícios, que está bem patente nessa questão do reaproveitamento do vidro. Ou seja, quando selecionamos e temos essa percepção de fazer a triagem dos materiais, estamos a ajudar a reciclabilidade. Eu diria não só do vidro, como de outros materiais que as próprias construções que montamos têm. E o outro aspecto também, isto só para sublinhar dois aspectos. O aspecto também da importância da eficiência térmica do vidro para a performance energética do edifício, que também nos ajuda a consumir menos energia e a que o edifício tenha, eu diria, uma performance ambiental mais ativa, mais eficiente, digamos assim. Exatamente, mais condizente. Agradeço mais uma vez a partilha. Fico curioso por conhecer os outros produtos da Saint-Gobain. Na minha prática tem sido mais o vidro, mas fico curioso para conhecer o resto. Pronto, haveremos de ter a oportunidade que conheça mais o vidro em profundidade no que toca à minha parte e terei colegas com certeza com toda a capacidade e competência para vos demonstrar também os outros materiais, está bom? Obrigado mais uma vez e um forte abraço. Obrigado, um abraço, obrigado.